Eu queria ter tido o privilégio de ter ouvido mais palavras como essa que vocês vão ouvir hoje. Essa ministração de hoje decorre de uma experiência de vida, de uma experiência com o Senhor. E talvez você vai me ver ministrar uma palavra nessa direção algumas vezes durante a vida, porque ela faz muita diferença. Muita diferença. Fez muita diferença na minha vida, quando eu consegui ligar os pauzinhos e chegar a essa construção que vocês vão ouvir hoje. E muitos de vocês já devem ter ouvido a história de uma personagem bíblica chamado Jó, né? Eu não sei se você já teve essa experiência de ler o livro de Jó. O livro de Jó é um livro pouco explorado. E eu não tenho a pretensão de esgotar os temas que são tratados durante os diálogos que Jó teve com Deus e com seus amigos. Mas hoje eu quero trazer um pouco sobre o que Deus quis transmitir para nós com a história, com a experiência de Jó. E para isso eu queria que você acompanhasse comigo uma leitura importante que está lá no livro de Jó. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. O livro de Jó está antes ali do livro de Salmos. Abra no capítulo 1. Nós vamos ler no começo do livro. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Até aqui. Muito bem. Se você estudar o livro de Jó, você vai perceber que é um livro que tem poucos dados, mas muitos historiadores entenderam que Jó, por essa descrição aqui, ele foi um contemporâneo de Abraão. Primeiro porque ele era da terra de Uz, e Uz era um dos filhos de Naor. Então, ele provavelmente estava localizado. Naor tinha o primeiro filho que chamava Buz, e o segundo chamava Uz. Então, ele foi um contemporâneo de Abraão. Quando você olha as descrições aqui de quem era Jó e vê que a riqueza dele era calculada em juntas de bois e jumentos, essa era a medida de riqueza da época de Abraão, era o tamanho dos seus rebanhos. Então os historiadores entendem que Jó viveu naquela época, uma época antes da lei. Uma época onde Deus se apresentou a Abraão e iniciou ali um povo. Deus era, portanto, o Deus de Jó, o Deus de Abraão. Jó era um homem temente a Deus, íntegro, e um homem destacado naquela sociedade que ainda era uma sociedade muito rudimentar. E por que ele era destacado? Porque era um homem muito rico, o mais rico do Oriente.
Jó não era uma pessoa qualquer. E vocês devem ter visto aqui que a Bíblia faz questão de destacar o caráter íntegro de Jó. Não só íntegro, Jó também tinha uma característica, ele era um sacerdote. Ele era um pai, e a característica dele que mais se sobressaltava, é que ele era um pai sacerdote. Porque ele via que os filhos faziam festas e aproveitavam do fruto da sua riqueza, e ele falava: vai que no íntimo os meus filhos pecaram contra Deus. Jó então oferecia sacrifícios e orava de madrugada pelos seus filhos, e a Bíblia diz que essa era uma prática constante de Jó. Será que Jó tinha algo para ensinar para os pais de hoje? A gente orou aqui agora. E se tem uma coisa que um pai deseja, é que tudo vá bem para o seu filho. Não é? Talvez essa pergunta constranja você. Mas sabe, eu aprendi no livro de Jó e aprendi na vida que às vezes nós temos, Celso, conversas difíceis. Jó teve muitas conversas difíceis na vida dele. E essas conversas difíceis, elas fazem parte do treinamento de Deus na nossa vida. Nossa vida não é feita só de conversas óbvias e fáceis. Talvez você já tenha percebido na sua experiência de vida, e não importa se essa experiência é do tamanho da do Caleb, que tem 14 anos, da minha, que tem 50, do pastor Toninho, que já está mais com 70, estou brincando. Chegando lá. O certo é que você vai perceber que debaixo do sol há dias difíceis. Há dias mais difíceis até do que os dias difíceis. Há dias onde a gente não queria estar vivo. A gente queria se desligar do mundo e recomeçar a vida quando aquela dificuldade passasse. Você provavelmente já deve ter visto que a vida é feita também com esses dias. Vida injusta, onde talvez você tenha experimentado uma dificuldade que você não concorreu para ela, uma injustiça puramente. Então, você está vivendo um dia difícil sem ter propriamente uma resposta por que você está passando por isso. Mas, no alto da nossa experiência, André, a gente vai se calejando e a gente vai se fortalecendo nesses dias. Mas e os nossos filhos? Será que nós estamos preparando os nossos filhos para esses dias que certamente eles vão experimentar? O que nós podemos fazer hoje por isso? Orar. Além de orar, nós podemos explicar para os nossos filhos e tentar mostrar para eles um caminho sobremodo excelente, que é um caminho de ter um relacionamento com Jesus. Jó estava tratando os seus filhos conforme a medida da sua riqueza. A Bíblia descreveu aqui que os filhos viviam regaladamente. Mas Jó também estava ensinando para os seus filhos o seguinte: olha, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos ter, existe um Deus lá no céu, que vocês não estão vendo, mas dele depende a nossa vida. Não é desse dinheiro que vocês estão usufruindo que nós temos. Jó fazia isso constantemente. Existia algo que atraía Jó mais do que a vida nessa terra. Como eu queria que alguém tivesse me dito isso mais cedo. Se você vê a vida de Jó, a vida de Jó foi marcada pela injustiça. Jó não mereceu o mal que lhe acometeu. E talvez o enredo da vida das pessoas passe muito pelo que passou o enredo da vida de Jó.
o enredo da vida de Jó, envolvido ali por 3 amigos, por vários diálogos, foi tentar entender por que as coisas más estavam acontecendo e como se livrar dessas coisas más. Os amigos vinham tentar justificar a Jó por que aquilo estava acontecendo com ele. Vinham trazendo uma visão do mundo e de Deus a partir do sofrimento de Jó, de tudo aquilo que ele estava passando na prática. Jó não é uma personagem fictícia da Bíblia. É real. Jó viveu, existiu. Ele passou por isso. E a vida de Jó sempre foi uma referência para o povo hebreu. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, o profeta Ezequiel descreve que nas profecias bíblicas, se você ler Ezequiel capítulo 25, Deus traz 3 ou 4 visões para Ezequiel. Em todas elas, Deus cita Daniel, Deus cita Jó, Deus cita Abraão. Quer dizer, na profecia bíblica que foi revelada por Deus pela boca de Ezequiel, 500 anos antes de Jesus Cristo, Jó já estava lá. O exemplo de Jó fazia parte da cultura do povo hebreu, como faz até hoje. O exemplo de Jó é um exemplo importante para nós, sobre vários prismas. Talvez você tenha chegado aqui hoje, ou já tenha experimentado isso, mas eu quero dizer uma coisa para você: você certamente ainda vai experimentar, lamentavelmente, problemas na sua vida. Jesus disse isso, que nesse mundo nasceríamos aflições. Mas Jó nos ensina uma coisa. Jó nos ensina uma coisa que está acima dos problemas, acima do sofrimento. Jó nos mostra que existe algo que está acima da dura realidade que se apresenta nessa vida para nós. Existe um Deus. E Ele é fiel. E Ele é misericordioso. Eu queria pegar aqui também um exemplo de Davi. Davi foi um homem que passou ou não passou por tribulação e problema? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 103. Salmo é o próximo livro depois do Jó. Os estudiosos não tiveram nenhuma dificuldade em imputar a redação desse salmo a Davi, Salmo 103. Porque esse salmo expressa, como poucos, a alma e o coração de Davi. E eu quero que você tenha paciência comigo, que nós vamos ler o salmo todo. Salmo 103 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, mas fica ressentido para sempre. Nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem.
pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que os temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, a minha alma. Ah, como eu queria ter ouvido isso mais cedo. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Como eu queria ter entendido, como Davi entendeu, como Jó entendeu, que Deus está acima, não só dessas dificuldades e da injustiça. Deus está acima da nossa infidelidade. Deus está acima da nossa inconstância, da nossa imperfeição. Como foi bom eu ter visto a misericórdia de Deus quando eu não merecia. O cuidado de Deus. O cuidado de Deus quando eu tive que me deparar com uma realidade que a consequência do meu pecado poderia me levar até a morte. E Deus falou, calma. Eu não levo em conta todas as suas transgressões. Sabe por quê, Sérgio? Porque o meu filho Jesus já morreu no seu lugar por elas. Ele já pagou o preço, ele já te justificou. Você não vive mais debaixo da lei. Se você tivesse que responder, que pagar por todos os seus pecados, você não daria conta. Sabe, eu cheguei à conclusão que, estando em Cristo Jesus, Deus realmente não leva em conta, como Davi disse. A Bíblia diz que ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus perdoa e Deus esquece. A nossa vida precisa disso. Porque nós vamos continuar errando. O próprio Senhor Jesus disse, olha, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. A nossa vida, ela se parece muito com a vida de Jó. Porque durante a vida nós vamos ter muitos problemas. E nós vamos pecar também. Nós vamos errar. Mas Deus, Ele é um Pai amoroso. O amor de Deus está acima da justiça que nós merecemos. A misericórdia de Deus, ela vai primeiro diante de Deus. Primeiro. Como é bom a gente entender isso. Como é bom a gente entender que nós não estamos à mercê de um toma lá da cá. Errei, morri. Pequei. Gente, eu vou dizer de mim, muitas vezes eu não colhi do fruto da minha ousadia em errar e pecar. Muitas vezes Deus foi além do meu merecimento e usou da misericórdia dele. Vai ser assim na sua vida. Isso não é incentivo para que você viva pecando. Isso é para que você lembre que você em Cristo Jesus é justificado. Você vai chegar diante do tribunal de Cristo no último dia e você vai ver que o pecado arrependido não está na lista das suas ofensas mais.
Por quê? Porque Jesus Cristo pagou o preço por ele. Você vai ver também alguns pecados que você cometeu e que você nem teve a presteza de se arrepender por ele. Você não colheu a consequência dele. Sabe por quê? Porque Deus não quis isso. Deus não quis isso. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. A nossa vida, eu já aprendi até hoje, ela não se limita ao resultado dos nossos erros e acertos. A nossa vida ela é guiada por Deus. Ela é regada pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus, pela misericórdia de Deus. Nossa alma vai insistir em apontar para o seguinte: só vai ter o que você merece. E cuidado com os seus erros, que você vai receber a justa reprimenda pelos seus erros. A vida de Jó mostra totalmente ao contrário. Jó não mereceu o sofrimento que ele recebeu. Mas Jó, no final da vida, no capítulo 42, entendeu o seguinte: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque o plano de Deus percorre a nossa vida para nos abençoar acima da medida que nós merecemos. E também para nos disciplinar, independente do nosso merecimento. Entenda? Se existe uma área da nossa vida que o Senhor quer nos tratar, nos consertar, nos ensinar, isso não depende só do resultado do nosso pecado. Porque às vezes o sofrimento, a contrariedade dos desejos da nossa alma, eles vêm na nossa vida não só como uma consequência dos nossos erros, mas vêm como o interesse do nosso Pai de nos ensinar algo, de nos disciplinar. Eu estou fazendo isso até aqui, falando isso com vocês, com uma delicada introdução do texto que nós vamos ler. Porque nós vamos ler uma história que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida. Tem a ver com essa característica de Deus, que é não estar limitado e amoldado a uma relação de causa e consequência. O relacionamento de Deus conosco não está ligado ao nosso merecimento ou ao nosso, a nossa podridão, a nossa insistência em desobedecer a Deus. A vida de Jó nos ensina isso. Então, para que a gente entenda isso de uma forma muito clara, Jesus propôs uma parábola, uma história, aí sim, sobre fatos que não aconteceram, Ricardo, na vida real. Mas Deus trouxe a sua sabedoria perfeita, embarcada numa história muito conhecida, para que a gente entendesse quem Ele é e quem nós somos no decorrer da vida. Você talvez não tenha lido o livro de Jó, mas você já ouviu falar dessa história. E essa história, ela fala muito sobre isso que eu estou falando. Sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. Abra a sua Bíblia no livro, no Evangelho segundo Lucas. Capítulo 15. Lucas capítulo 15. Não, Nathalie, Lucas. Muito bem. Capítulo 15. Vá para o versículo 11.
Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, pois não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda bem longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Muita gente olha para a vida de Jó como aqueles 3 amigos olhavam e começavam a julgar a vida de Jó. Muita gente lê essa história e também julga a vida do filho mais novo, que desperdiçou os bens. Pouca gente julga a vida do filho mais velho, que ficou em casa. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com essa estrutura de pensamento. De olho por olho, dente por dente. Nós estamos acostumados. Nossa mentalidade precisa ser restaurada por Deus. Como diz Romanos 12, nós temos que renovar o nosso entendimento para ter a mente de Cristo. Sabe por quê? Porque se você continuar com essa mentalidade, você nunca vai conseguir ter um relacionamento sadio com Deus. Porque Deus não nos trata na medida do nosso merecimento.
Talvez você não consiga se enxergar pelo seu orgulho, pela sua justiça própria e retidão, como um filho mais novo, que precisa se voltar para Deus e falar: Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu nunca tive dificuldade disso. Talvez porque o meu pecado foi muito generoso. A quantidade dos meus pecados deixou isso muito à evidência. Mas eu só consegui chegar a essa conclusão quando eu tive uma experiência com Jesus, que iluminou a minha vida. E aí eu vi quem eu era, pecador. Porque aos olhos do mundo eu não precisava ser julgado. Eu era um cara normal, que fazia as coisas que todo mundo faz, alcançava os resultados que muita gente quer alcançar hoje. Então, como eu estava dizendo, pouca gente chega diante de Deus reconhecendo que nem merece o tratamento de Deus. Mas para esse tipo de gente que se humilha, que se arrepende, que reconhece a sua natureza caída, qual foi a resposta de Deus nessa história? Foi uma resposta misericordiosa e amorosa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A sua identidade é que atrai o tratamento de Deus. Não são as suas ações. Não são os seus acertos e os seus erros. Que diminui o amor orgulhoso que Deus tem por nós. Deus nos ama como um pai que ama um filho que ele tem orgulho de apresentar para todo mundo, como se aquele filho não tivesse um defeito. Sabe por quê? Porque quando ele olha para nós, ele olha sobre as lentes de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê sobre a ótica de Cristo Jesus, um filho perfeito, sem mácula. Por isso é que eu disse aqui no domingo passado, que aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E o tudo é o seguinte, é que agora você conta com esse tipo de misericórdia e amor de Deus. Antes você estava à mercê, sim, do seu merecimento, por bem ou por mal. Agora não, você está debaixo da graça divina, da misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Deus não nos trata mais a sua igreja, os seus filhos, numa relação de causalidade. Deus nos trata conforme o seu imenso amor e infinita misericórdia. Sérgio, então por que eu ainda estou vivendo dias difíceis? Pode ser que ele seja consequência do seu pecado. Pode ser que você esteja respondendo por algo que você realmente plantou. Mas nessas circunstâncias e na injustiça, existe um poder disciplinador de Deus. Existe um poder pedagógico no dia mau. E a principal lição de Deus nesses dias é: eu estou acima dos problemas. Eu sou mais importante do que as circunstâncias que você está vivendo. Não se deixe guiar por isso. Sabe por quê? Porque você é meu filho amado. Essa é a sua identidade. As circunstâncias não vão dizer quem você é ou o que você merece. Você merece uma roupa nova, um anel no dedo, uma sandália no seu pé. Do jeito que você está, é assim que eu vou te tratar. Você precisava passar pelos dias maus para você ser disciplinado, para você aprender algumas coisas. Mas eu continuo te amando. Eu continuo não permitindo que você
receba integralmente pelo fruto do seu procedimento, porque senão você seria fulminado. Eu continuo sendo um Deus de amor e misericórdia todos os dias da sua vida. Todos os dias. E aí eu vou dizer para vocês algo que você vai levar para a eternidade. Tudo que é do Pai é teu. Deus não só nega bem algum aos seus filhos. Deus não só nega nenhuma solução de problemas. Não existe nada grande demais que Deus não possa fazer, Soraya. Nem quando os nossos filhos fazem escolhas erradas. Nem quando nós merecêssemos, viemos a merecer uma disciplina da parte de Deus. Deus é injusto, portanto, não. Deus é misericordioso. E a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Vai à frente. É a arma mais importante de Deus no relacionamento dele conosco. Porque Deus é amor. É muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender que o livro de Jó mostra que a coisa mais importante para um ser humano é o seu relacionamento com Deus, apesar das circunstâncias. Essa é a lição do livro de Jó. Se você não largar Deus, e Jó não largou Deus, apesar de toda a diversidade e injustiça que ele viveu, o seu fim será bendito. O seu fim será próspero. Há um galardão no final da linha dessa vida. E esse galardão, o principal galardão, é que a vida não terá fim. Em Cristo Jesus, nós viveremos eternamente com o Pai, no jardim restaurado que Ele preparou para nós. Isso deveria ser suficiente para que a gente passasse dias bons e dias maus. E não essa lógica que nos ensinam de somente colher o que você merece. Sabe por quê? Porque Deus nos trata como filhos. Como filhos em quem Ele tem prazer. Filhos que Ele ama. Pastor Sérgio, mas como pode isso? Eu faço coisas erradas. Aí você vai entender por que Jesus entrou no meio desse relacionamento. Para te justificar, para te redimir, para te restaurar, para que você tenha acesso a uma vida que você não merece, aqui e eternamente. Jesus Cristo serviu como uma propiciação dos nossos pecados. Sabe isso que Jó fazia? Jesus fez por nós. Ele se ofereceu como um sacrifício pelos pecados que tinham acontecido até ali e pelos outros que porventura ainda iriam acontecer. Jó está apontando para a obra salvífica de Jesus na cruz. Eu sei que haverá um sacrifício suficiente para que os meus filhos não paguem o preço do pecado deles. Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas eternamente. O sacrifício de Jesus é válido para todos os pecados que aconteceram antes da vida dele e para todos os que vierem a acontecer. Em Cristo Jesus existe o perdão eterno pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus está a salvação que está acima do nosso merecimento, acima dessa relação de causalidade. Porque em Cristo Jesus reside um amor de um pai pelos seus filhos. Um amor que a nossa mente não vai entender, que nossas atitudes não vão merecer. O amor de Deus, que vem de lá para cá, precisa ser relembrado para a sua igreja todos os dias.
nos dias bons e nos dias maus. O amor de Deus e a misericórdia de Deus vai estar lá, apesar de nós. Esse é o depoimento de um homem que chegou até aqui, fiado nisso, fiado no amor de Deus, onde teve dias que eu não tinha nada de bom para me apegar. Lá estava a misericórdia de Deus, lá estava a bondade de Deus, porque eu sabia que ainda que o fruto da figueira mentisse, ainda que naquele dia minha alma não encontrasse nenhum prazer, eu tinha certeza que eu ia viver eternamente com o Senhor. Eu tenho essa convicção de que Jesus Cristo comprou para mim uma vida que eu não conseguiria comprar e pagou por mim um preço que eu não conseguiria pagar. Como eu queria que alguém tivesse me dito isso antes. Gastei dias sofrendo à toa, procurando justiça própria, procurando razão, procurando uma relação de causa e efeito, e Deus estava lá dizendo: meu filho, é porque eu te amo. Você não é um resultado da soma das suas boas ações e das suas más ações. Você é um filho de Deus, amado. Deus tem orgulho de quem você é em Cristo Jesus. Viva assim. E antes de terminar, eu quero contar uma história que aconteceu essa semana, e eu não vou revelar o nome das pessoas que estavam envolvidas nela. Mas nós estávamos conversando e eu vi que alguém estava se comparando com uma laranja podre. E meio que a mulher dele estava concordando que realmente era uma laranja meio diferente na cesta. Uma laranja, sabe? E na hora o Espírito Santo falou: desvia essa conversa e diz para ele quem ele é, qual é a identidade dele. Porque eu não trato ele, e eu não tenho herança para ele conforme a qualidade dele. Eu vou abençoar ele do jeito que eu quero, na medida que eu quero. Talvez as circunstâncias, talvez o que os outros estão dizendo, mostrem para ele que ele não é uma laranja tão boa quanto as outras do cesto. Mas diz para ele o seguinte: ele é a melhor laranja lá, porque ele é meu filho. E eu coloquei ele no meio desse negócio, no meio desse grupo de pessoas, para que saibam que eu sou Deus. Ele é meu filho. Ele tem meu anel no dedo. Ele calça as minhas sandálias. Ele veste a roupa que eu dei. E ele faz coisas que só um filho meu faz. Através da vida dele eu vou mostrar que eu sou o pai dele. Ele vai viver segundo a minha medida. Ele vai colher os frutos segundo o meu propósito. Porque eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. O retrato de um filho de Deus é esse. Os outros podem achar que nós somos uma laranja podre. Nós podemos ser diferentes dos outros, nem merecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nós vamos viver esse mundo que Davi falou. Onde nós vamos bendizer o Senhor todos os dias. A nossa mente insiste em dizer que nós só vamos viver aquilo que a gente conseguir alcançar, aquilo que a gente merecer, aquilo que a gente fizer por onde. Deixa eu dizer para vocês, isso é uma mentira. Nós vamos viver segundo o grande plano e sonho de Deus para a nossa vida. Segundo a sua abundante provisão, segundo o seu amor leal, a sua fidelidade. Prepare-se. Prepare-se para viver muito mais daquilo que você pediu ou pensou. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos, mais perfeitos. O Senhor tem um interesse particular de mostrar que os filhos dele gozam do seu amor e da sua misericórdia.
são ornados nesse mundo com o seu cuidado e não com o seu merecimento. Se prepare para uma vida debaixo da graça de Deus. Não é que tudo pode, graça não tem nada a ver com isso. Graça tem a ver com o fato de que eu e você somos filhos de Deus, fomos comprados e redimidos, e que estamos fora dessa relação de causa e efeito. Nós estamos agora debaixo da nuvem do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do cuidado. Nós fomos chamados para ser a joia rara que está na mão de Deus, porque Ele olha todos os dias para o cuidado de Deus. Sua vida nem sempre vai fazer sentido aos olhos das vidas das pessoas. Você nem sempre vai se encaixar no molde das pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está esperando uma igreja que ande assim, um povo que se levante assim, através do que Ele quer mostrar, sinais e maravilhas. Sérgio, de onde você tirou isso? Eu vou dizer para você de onde eu tirei. Da Bíblia. Deus nos chamou, pastor César, para que manifestássemos sinais. E Ele deu uma ordem e disse: vocês vão pelo mundo. E esses sinais vão seguir vocês. Sinais extraordinários, fora da medida da sua compreensão e do seu merecimento. Vamos pregar, vamos fazer discípulos. E se acontecer algum mal com você, a minha misericórdia vai na frente. Meu cuidado vai na frente. Se vocês tiverem alguma necessidade, a minha provisão vai estar lá. Porque vocês são meus filhos. O convite de Deus para hoje, para nós, é que a gente aprenda com a vida de Jó. Nós não estamos limitados às circunstâncias desse mundo. Nem no dia terrível, nem no dia onde a gente merecia o melhor. Nossa vida hoje, em Cristo Jesus, aponta para uma provisão sobrenatural da parte de Deus. Aponta para um amor e uma misericórdia indizível, que o homem não vai conseguir entender. Como eu queria que alguém tivesse me explicado isso antes. Que a nossa vida não será o conjunto dos nossos merecimentos e o resultado dos nossos tropeços. Não vai ser. Porque em todos os dias, misericórdia e bondade nos seguirão. O cuidado de Deus estará na nossa vida. Se prepare para viver a vida que Deus tem para você. E não a vida que você vai conseguir ter. Se expõe a isso. A vida do cristão, ela é sobrenatural. Ela se vive pela fé e não pelo merecimento. Ela se vive pela fé e não pelas obras. Ela se vive pela fé em Cristo Jesus, que já conquistou nas regiões celestiais tudo aquilo que Ele precisa. Saia do lugar normal, saia da vida natural, viva a vida sobrenatural, que vem do amor e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Isso precisa afetar a sua saúde. Isso precisa afetar as palavras que saem da sua boca. Isso precisa afetar os seus negócios, o resultado dos seus negócios. Isso precisa entrar na sua alma agitada e que só considera as circunstâncias da vida diária para determinar o seu humor. Isso precisa entrar na sua alma no dia agitado para que você fale como Davi falou: minha alma, por que você está agitada? Espera no Senhor, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O Espírito Santo precisa ter acesso à sua alma nos dias de Jó, nos dias maus, para que você consiga levantar e falar: eu não vivo
pelos olhos, pelas circunstâncias, eu vivo pela fé. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo já pagou o preço. Ele vai me tirar, Ele vai me puxar para eu andar com Ele sobre as águas. Ele vai me tirar de onde eu merecia estar naturalmente. E vai me colocar do lado dele num andar sobrenatural. Isso está disponível para nós em Cristo Jesus. Nós precisamos sair desse sofisma, dessa vida limitada que a nossa alma, o nosso coração, que o mundo está tentando nos colocar. Esse foi o papel dos 3 amigos de Jó, limitar a compreensão de Jó. Só que Jó estava acima dela. Jó já tinha um relacionamento com Deus antes. Jó já cria em Deus e vivia como o homem deve viver o temor do Senhor. Não de qualquer jeito. A graça, o favor de Deus, faz com que a gente viva o temor do Senhor, querendo andar em retidão, em honestidade, em integridade, porque sabemos que há um Deus que há de vir julgar as nossas atitudes, até a palavra que sai da nossa boca. Mas enquanto nós vivemos, Deus vai deixar a marca dele. Nós vamos viver o amor e a misericórdia de Deus todos os dias. Se aventure a viver pela fé e não pelo seu merecimento. Não porque você orou a coisa certa, não porque você pediu a Deus uma coisa, não porque você está fazendo tudo certo diante de Deus. É porque Ele é bom. É porque Ele te ama. É porque Ele decidiu colocar um anel no seu dedo. É porque Ele decidiu botar uma sandália sobre os seus pés. É porque Ele decidiu te tratar não conforme o seu merecimento. Porque o filho que doravante, depois de vocês terem ouvido essa palavra, quiser ser tratado conforme a sua justiça, vai se parecer com o segundo filho. Orgulhoso, limitado, que vai chegar diante de Deus, não como um Deus, um pai que ama, mas como se ele pudesse pedir contas para Deus. Deus, estou aqui fazendo tudo que o Senhor mandou. Aí o outro filho é o que recebe. E Deus diz para ele: que meu filho, tudo que eu tenho é teu. Está aí à sua disposição. Mas você insiste em viver uma vida conforme o seu merecimento. Você só quer usufruir daquilo que você fez por onde. Você acha que tudo que está reservado para você é o que você conseguiu construir. Deixa eu te dizer, tudo que eu tenho é teu. Passe a usufruir mais do que isso. Passe a usufruir do meu amor, do meu cuidado, da minha misericórdia. Sua vida não está limitada ao que você fez por merecer. Tem muito mais. Tem muito mais. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus nos ama. Porque Deus quis assim, porque Deus tem um propósito, um plano e um projeto. O que te faz ser bem sucedido é insuficiente, é pouco perto do amor de Deus. O amor de Deus te leva muito mais além. A vontade de Deus de te fazer um homem rico e próspero vai te fazer ir muito mais além do que o seu trabalho. Sabe por quê? A gente viu isso na vida de Jó. A Bíblia diz que ao final da vida de Jó, seus rebanhos se multiplicaram, a sua família cresceu ainda mais. Porque Deus quer. Assim como um pai dá para os seus filhos, e eu dou para os meus filhos, às vezes mais do que eles me pedem e precisam. Não é isso? Sabe qual é a medida, Wesley, de Deus? Deus dá o quanto for necessário para não nos estragar. E esses dias Deus voltou a falar sobre isso comigo. Meu filho, eu vou te dar a minha medida. Se prepare para não se estragar. Se prepare para não se estragar. Sabe como eu estou fazendo na prática? Parei de comprar coisas. Agora, sabe o que eu estou fazendo de novo? Eu estou parando de comer tudo aquilo que eu quero comer. Só para eu dizer para minha alma o seguinte: olha,
Não é do jeito que você está falando. Não é. É segundo a medida de Deus. E quando Deus mandar, vou estar com o coração preparadinho. Porque a vida não se resume a isso. Aquilo que a gente merece. Aquilo que a gente quer e fez por onde. Essa é a visão do segundo filho. Essa é a visão de um filho que viveu a vida toda sem um pai. Sem usufruir da presença do pai. Sem buscar a presença do pai. Sem ter prazer naquilo que o pai tem prazer. Esse filho, será que ele não sabia que o pai tinha prazer e misericórdia? E abençoar quem não merecia? A pessoa que passa a vida toda, André, vivendo uma relação de causa e consequência, nunca vai entender um pai de misericórdia, um pai de amor. Nunca! E esse é o nosso Deus. E Ele não vai mudar quem Ele é, apesar dos seus erros e dos seus acertos. Deus vai fazer sempre mais, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. O segundo filho viveu uma vida... Desculpa. A quem é pouco. Ele viveu uma vida... Medíocre é pouco. Feio é muito. Miserável. Pronto, essa é a palavra. Essa é a vida de quem vive longe de Deus. Fora dos presentes do Pai, do amor do Pai, do cuidado do Pai, do que o Pai dá sem merecer, da misericórdia, do perdão que a gente não merece. Essa é a vida de quem vive longe do Pai. Miserável. Sem graça e alegria. Nós não somos chamados para viver assim. Não somos. Definitivamente, algo precisa acontecer no seu coração, no seu caminho, no seu caminhar a partir de hoje. Definitivamente o Senhor está querendo dizer assim: meus filhos, vivam segundo a minha misericórdia e meu amor. Façam tudo com excelência. Se desviem do mal. Mas no dia que você falhar, conte com a minha misericórdia. E no dia que eu vier te abençoar, a minha medida vai ser muito maior do que o seu merecimento. Essa é a vida de quem vive pela fé. Essa é a vida de quem nasceu de novo, está em Cristo Jesus. E quando Deus olha lá de cima, Ele recompensa como se Ele estivesse recompensando um filho perfeito, que Ele tem orgulho. Eu sei que amanhã, gente, começa uma nova rotina, segunda-feira. E esse trator chamado mundo, ele quer nos devolver para essa realidade de causa e efeito. De novo, deixa eu pedir para vocês, comecem um dia como se vocês tivessem um pai. Busquem o seu pai, conversem com ele, entreguem seu dia ao Senhor. Fale dos seus desejos mais íntimos, dos seus medos mais, escandalosos. Diga para diante de Deus quem você é. Não saia de casa. Não comece o seu dia se emprestando para uma relação de casa e efeito do mundo. Comece o seu dia se submetendo ao sobrenatural de Deus. A uma experiência que você não merece, que está muito além daquilo que você poderia sair para conquistar. Viva a vida abundante que Jesus Cristo veio trazer para nós. Sim, Jesus veio trazer para nós. Eu vim para que tenha uma vida. Não é isso? O diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância se vive pela fé e não por causa e efeito. Talvez você vá precisar voltar a essa oração mais de uma vez. E eu creio que a partir de hoje, o Senhor vai liberar para vocês várias experiências, além da causa e efeito. Encharcadas do seu amor e da sua misericórdia, do seu cuidado.
e vocês verão quem é Deus. Quem é o seu Pai. Ah, como eu queria que tivesse me dito isso. Mas uma vez que eu experimentei a bondade e a misericórdia de Deus, eu não largo isso nunca mais. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E agora, quando você ler o Salmo 103, você vai ler sobre essa ótica. Bendigam minha alma ao Senhor. Bendigam minha alma ao Senhor. Você vai dizer para essa alma que quer te manter limitado: o Senhor é bom, Ele pode todas as coisas. Ele não fica me julgando o tempo todo, me acusando o tempo todo. Foi isso que Davi disse. Ele fica me amando e procurando lugar para usar a misericórdia dele na minha vida. Amém? Vamos orar? Que o Espírito Santo de Deus traga a você essas experiências e que você encontre esse lugar da vida sobrenatural com Deus pela fé. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que é perfeita, Deus. Tua palavra é inerrante, Pai. Tua palavra hoje foi um ponto importante para nós, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos relembrou que nós somos filhos amados do Senhor, que nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Por nos lembrar que nós somos esse sacerdócio real, nação santa, Deus. Povo que o Senhor escolheu para ser seu, tua família, tua casa. Obrigado porque o Senhor não nos trata conforme as circunstâncias. Antes, a tua misericórdia, a tua bondade estão à nossa disposição, Deus. E eu te agradeço por isso, Pai. Oro, Deus, para que o Senhor traga a realidade de cada um dos meus irmãos, da tua igreja, isso que eu estou falando, Pai. Que o Senhor nos leve muito mais além. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu perdão, pelo teu amor, Deus. Essa é a oração que fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.